E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Fortes. E bom, para falar de Copa do Mundo, a espera de 4 anos virou apenas um dia, né? Aquele torneio que quando acaba, a gente acha que nunca vai chegar, que vai demorar, e agora ele já tá batendo na nossa porta, e graças a Deus, né? Porque é uma competição que a gente sente muita saudade nesses anos entre as seleções, porque é uma competição que traz histórias, traz lembranças, heróis improváveis, zebras e tudo que o futebol oferece no seu maior nível, né? No seu alto nível. Então vem comigo para você descobrir quem pode ser as zebras favoritos e também minha opinião para quem avança nos grupos. E a Copa do Mundo é exatamente isso, que todo torcedor gosta, que todo torcedor espera de 4 em 4 anos ansiosamente para assistir essa competição. É jogo a cada instante do dia, todo mundo unido para o mesmo propósito. Então a Copa do Mundo é muito importante e, bom, também gera aqueles heróis improváveis, aquelas seleções zebras, e eu quero que você venha conferir alguma delas que eu acho que pode surpreender nessa Copa do Mundo de 2026. Contextualizando um pouco, a Copa do Mundo acontece em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. Os Estados Unidos sendo o principal palco onde vai acontecer a final. O México acontece a abertura amanhã, né? Entre a partida México e África do Sul. E, bom, pode ter algumas zebras nesses países acontecendo, né? A gente sabe que toda a Copa do Mundo tem aquela seleção que desponta, como em 2014 foi a Costa Rica, né, do Keylor Navas, em 2022 foi o Marrocos, que continua surpreendendo nesse ciclo até 2026. E bom, para falar um pouco dessas zebras que pode ter na Copa do Mundo, eu queria puxar aqui as 48 seleções. São 48 seleções, então vai ter mais zebras, provavelmente, né? Até chegar ali na parte final, que normalmente ficam sempre as maiores seleções, se podemos dizer assim. A primeira zebra é uma seleção que não é muito tradicional na Copa do Mundo, mas que tem 2 jogadores, 3 ali, que podem fazer muita diferença. Eu tô falando dela, da Noruega, de Erling Haaland. O Haaland, que a gente sabe de todo o seu potencial no Manchester City, na seleção também fez uma boa eliminatórias para a Copa do Mundo e pode sim surpreender num grupo que até então tranquilo para passar, até mesmo como um segundo ou terceiro colocado, mas que o primeiro a gente acredita que seja a França a se classificar. Bom, e a Noruega eu acho que pode sim surpreender, principalmente pelo seu trio ali de ataque, se podemos dizer assim, né? O meia Odegaard e os 2 atacantes, o Sørloth e também o Erling Haaland. Acho que a Noruega ali, os Vikings, podem sim fazer uma grande competição e surpreender. Outra seleção que eu também acho que pode surpreender é a seleção do Japão, que vem crescendo muito de Copa em Copa, vem sempre batendo na trave ali nas oitavas, as quartas, né? Em 2018 quase tira a Bélgica, e nesse ciclo vem mostrando a sua força, né? Na Copa passada tirou a Alemanha na fase de grupos, então é uma seleção que vem crescendo, ganhou da Alemanha naquela Copa, ganhou do Brasil, tudo bem que o Brasil com time reserva, mas venceu a seleção brasileira e também venceu a Inglaterra em Wembley. Então o Japão vem forte, vem cada vez mais organizado, vem mostrando que o futebol está sendo investido, que né, está sendo visto pelos japoneses do futebol, e eu acho que é uma seleção que pode surpreender fora das principais. Eu acho que é uma das mais fortes para chegar nessa Copa do Mundo e vai surpreender muita gente. Não sei se chega a ter uma semifinal, umas quartas, mas que vai dar trabalho, pode ter certeza que vai. A próxima seleção é a Áustria. Acredito que sim, a Áustria pode dar trabalho para as grandes seleções, porque está muito organizada, tem alguns jogadores interessantes como o Alaba, o capitão da seleção, e também o Sabitzer, que jogou já em Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Então eu acredito que a Áustria pode e eu acho que a Áustria pode levar perigo para grandes seleções, muito porque está muito bem organizada, tem poucas derrotas nesse ciclo de Copa do Mundo em 4 anos, se eu não me engano foram 10 derrotas, então eu acho que a Áustria pode sim surpreender, não sei se chega até, como eu falo aqui, a uma semifinal, umas quartas, mas eu acho que pode dar trabalho, é uma seleção que a gente tem que ficar de olho. O que pode atrapalhar muito a seleção da Áustria é a questão do calor, porque é uma seleção muito intensa, joga na Europa em todos os momentos praticamente, e isso pode acabar gerando um desconforto nessa marcação-pressão que faz a equipe da Áustria. E para mim, a principal zebra que pode acontecer é ela novamente, Marrocos. Zebra entre aspas, né? Porque a gente sabe do potencial que a seleção de Marrocos tem com Hakimi, com Brahim Dias, com Abdez Al-Zouli, com Mazraoui, Bono. Então é uma seleção que gera um desconforto hoje em dia, que entende, né? O futebol já entende que o Marrocos tem uma boa seleção e pode sim mais uma vez surpreendendo a Copa do Mundo. Coloco como surpresa porque não tem uma tradição gigantesca em todas as Copas do Mundo, então acho que o Marrocos pode sim, e acho que é a principal zebra novamente
dessa competição, desse Mundial, e pode sim dar trabalho principalmente para o Brasil nessa primeira partida de estreia. E por último, e não menos importante, nessas todas zebras que eu falei, acho que a Suécia pode sim se surpreender na Copa do Mundo, muito porque dois talentos individuais que podem carregar principalmente o ataque, né, que é a posição de origem desses jogadores. Um, Alexander Isak, que joga no Liverpool, uma das contratações mais caras da história da Premier League, e acho sim que pode surpreender o ataque com Isak e, claro, ele, Gyökeres, faz a máscara, o cara é muito bom, é um ótimo jogador, tem aquela foto icônica que ficou, vou deixar aqui para vocês, aquela foto com torcida quando a Suécia se classifica para a Copa do Mundo. Então é uma seleção sim que pode surpreender, mas muito por conta dos seus individuais, dos seus talentos individuais e não por um coletivo muito forte. Agora chegou a parte que mais dá ansiedade nas pessoas, né? Claro que eu tô falando das favoritas. Eu acredito que tem 6 favoritas e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Não vou colocar em ordem porque não quero, né, ser criticado depois, mas enfim, acho que favoritas podemos colocar o Portugal, porque é uma seleção muito forte, tem uma geração incrível de grandes talentos e, claro, tem um dos maiores nomes da história, que é o Cristiano Ronaldo, ainda disputando Copa do Mundo, ainda jogando em alto nível, marcando gol praticamente todo jogo. Então, sim, Portugal chega como favorito e acho que já foi assim em 2022, mas acho que é uma seleção mais madura hoje em 2026 e acho que o Cristiano está perto de conquistar uma Copa do Mundo mais do que das outras vezes. Muito difícil, né? Esse torneio são apenas 8 jogos, mas que são 8 jogos da vida do atleta, mas acredito que Portugal sim pode chegar como favorita. Outra, e eu acho que essa é uma das principais, tá de top 3, acho que Portugal também, né? Acho que Portugal, Espanha, eu acho que também está no top 3, é a campeã da Euro. Tem um técnico que entende muito bem o seu time, entende muito bem o jeito da Espanha jogar num geral, então eu acredito que a Espanha possa sim mais uma vez ser uma das favoritas e acho que mais do que as outras Copas. Acho que essa seleção é mais madura e tem um talento que é incrível, que é o de Lamine Yamal pela ponta direita, é jogo atrás de jogo desequilibrando no Barcelona, então acho que pode sim ser uma das principais favoritas, até mesmo por ser a campeã da Eurocopa, né? Com o Lamine com 16 anos, agora ele tem 18 e, enfim, tá mais maduro e vai amadurecendo ao longo do tempo. Então tem tudo para fazer uma boa Copa à Espanha e acredito que seja uma das top 3 ali favoritas. Para completar esse ranking, sim, eu vou com ela a França, que tem uma geração incrível com um ataque com Dembélé, Doué, Mbappé, Olise, tem meio campo com Tchouaméni, Rabiot, Kanté, enfim, vários jogadores de alto nível, jogadores que ficaram fora que a gente não entendeu porque ficou fora, como por exemplo o caso do Camavinga. Então a França sim continua sendo favorita, chegou nas 2 últimas finais de Copa do Mundo, uma coisa assim absurda que vem fazendo a seleção francesa, essa geração toda que vem cada vez mais ganhando nomes para ajudar e auxiliar a tentar voltar ao topo do mundo. Então acho que a seleção francesa é ali com França, Espanha e Portugal, formam ali um trio de melhores seleções da Copa no papel e também no que vinha apresentando antes mesmo ali nas eliminatórias e nesse período. Outra seleção favorita, na minha opinião, é claro, ele, Brasil. Não tem como a gente deixar de fora. Se essa top 3 está jogando melhor, o Brasil tem que estar ali no 4º lugar, pelo menos, para voltar, para mostrar, ó, eu sou pentacampeão do mundo, eu tô aqui, eu tenho grandes jogadores sim. O Brasil tem grandes jogadores no futebol mundial, tem Rafinha, tem Neymar, tem Vinícius Júnior, tem Matheus Cunha, são grandes nomes nos grandes times europeus. Então o Brasil tem sim uma seleção forte, talvez não tenha encaixado até agora, e a gente espera que encaixe na Copa do Mundo. Eu vou fazer um vídeo mais especial sobre o Brasil, então para você ficar curioso, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que vai aparecer esse videozinho para vocês antes da estreia do Brasil na Copa, tá? Só informando aqui para vocês. E sim, acredito que o Brasil seja favorito para essa Copa do Mundo pela sua camisa, pela sua história, né? Então acho que o Brasil pode sim brigar, como sempre briga, chega em quartas de final, semifinais, talvez não desempenhando o que o torcedor quer, mas eu acredito que nessa Copa, eu acho que dessas últimas, eu acho que é o time mais maduro e mais preparado mentalmente, jogadores em alto nível das últimas Copas. Não tem como falar das favoritas e não falar da atual campeã do mundo, a Argentina. A Argentina sim tem uma boa seleção, sabe o que faz, o Scaloni tem o time na mão, e claro, tem um gênio que desequilibra todo o futebol, mesmo com 38, 39 anos, Lionel Messi ainda continua desequilibrando totalmente as partidas. Ontem contra a Islândia
entrou e mudou totalmente a partida para a Argentina. Em poucos toques na bola, ele consegue deixar companheiros na cara do gol, achar um passe que ninguém acha. Então, sim, é um gênio. Para mim, o maior da história, o melhor da história. E eu acredito que sim possa desequilibrar esse ponto, porque é uma equipe que com certeza joga para ele. Talvez ele não tenha mais tantas chances para decidir como tinha aos 25, aos 30, aos 34, como na última Copa, mas sim acredito que por ter um dos maiores da história, um dos melhores da história, a Argentina sim é uma das favoritas e também por ser a atual campeã. Por último, não menos importante, acredito que a Inglaterra de Thomas Tuchel seja uma favorita, acho que pela geração que tem, Bellingham, Saka, Kane, principalmente o Kane, que é o craque dessa seleção. Então acho que a Inglaterra chega para ir muito bem nessa Copa, tem uma equipe formada, acho que faltou alguns nomes, principalmente Cole Palmer e Alexander-Arnold, eu acho que são dois nomes que encaixariam muito bem nessa seleção do Tuchel, mas ainda assim é uma favorita, tem grandes nomes, tem o melhor futebol do mundo, podemos dizer assim, no quesito liga. Então a Inglaterra, para mim, continua sempre sendo favorita. E eu acho que essas 6 nunca saem, né, do topo do mundo. Assim. Tem ainda correndo ali por fora a Alemanha, a Holanda, que também tem grandes seleções, mas eu acho que essas 6 são sempre as principais que brigam pela Copa do Mundo. Vamos agora para os meus palpites para essa Copa do Mundo, principalmente ali para a primeira fase, né? Vou falar ali quem eu acho que avança para as 16 avos de finais. No grupo A, eu acredito que México e Coreia do Sul passam tranquilamente. Acho que são as duas equipes mais fortes, mais preparadas para viver esse momento de 16 avos de finais. No grupo B, acredito que Suíça passa em primeiro e o Canadá em segundo. O Canadá de Alphonso Davies joga ali na sua casa na maioria das vezes, então acho que o Canadá tem tudo para fazer uma boa Copa do Mundo. No grupo C, grupo do Brasil, acho que é o primeiro grupo que passam 3, viu? Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e a Escócia em terceiro. Acredito que o meio-campo escocês pode sim fazer a Escócia garantir a sua vaga para a próxima fase. No grupo D, eu acredito que Estados Unidos, Turquia e Paraguai passem de fase. Acho que o Paraguai sim tem essa chance de passar de fase. Acredito na seleção paraguaia e acho que são esses top 3 aí. Eu acho que a Turquia passa em primeiro, tá? Estados Unidos em segundo e o Paraguai em terceiro. No grupo E, eu acredito que a Alemanha passa em primeiro, Costa do Marfim passa em segundo e o Equador passa em terceiro. Acho que essa vai ser aí a lista desses 3 que passam nesse grupo E. A Alemanha voltando a uma fase mata-mata de Copa do Mundo depois de ficar fora das últimas 2 Copas do Mundo, né, dessa fase mata-mata. Foi eliminado na fase de grupos em 18 e também em 2022. No grupo F, acredito que passe Holanda em primeiro, Holanda de Memphis Depay, e também o Japão passa em segundo lugar para manter ali a forma que eu falei de surpreender. Acredito que o Japão sim passe em segundo lugar com tranquilidade até no grupo F da Copa do Mundo. No grupo G, acredito que Bélgica, mesmo sem uma tão geração forte, acho que a Bélgica passa. E também em segundo lugar o Egito. Acho que o Mohamed Salah vai poder disputar um mata-mata da Copa do Mundo. No grupo H, mais uma vez, 3 seleções passam de fase. Acredito que Espanha passe em primeiro, como uma das favoritas, claro. Uruguai em segundo e a Arábia Saudita em terceiro. Anotem, eu acho que a Arábia vai fazer uma surpresa ali nesse grupo e vai passar em terceiro. No grupo I, acredito que França passa em primeiro, Noruega em segundo e Senegal em terceiro. Acho que o Senegal de Sadio Mané passa na terceira colocação, mas também vai dar trabalho um grupo muito disputado. Muitos falam que talvez um grupo da morte, aí podendo ser esse de França, Noruega e Senegal. Acho que esses 3 aí vão avançar de fase. Grupo J, grupo da atual campeã mundial, acredito que passe Argentina em primeiro, Áustria em segundo e a Argélia de Riyad Mahrez passe na terceira colocação. Acho que esse top 3 aí que também vão avançar. Lembrando, estou falando aqui a terceira colocação porque os 8 melhores colocados dessa posição vão para a próxima fase da Copa do Mundo. No último grupo também acho que passam 3. Para mim passa Portugal, Colômbia e República Dominicana do Congo. Eu acho que essas 3 seleções têm tudo para avançar de fase. O Uzbequistão não acredito ser tão forte e acho que não avança para a próxima fase, dando até pontos principalmente para o Congo ali passar na terceira colocação. E por último, claro, o grupo da Inglaterra. Inglaterra, Gana e Croácia. Eu acho que esses 3 seleções passam. Tem também ali o Panamá, mas acho que não vai fazer forças para vencer essas equipes. Pelo último grupo, eu acho que passa Inglaterra, Croácia e também a Gana. Eu acho que nessa ordem, principalmente,
avançam as seleções. O Panamá não acho que não faz tão jogo duro por não ter grandes nomes perto dessas seleções, então eu acredito sim que essas são as 3 classificadas do último grupo da Copa do Mundo. Bom, torcedor, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho mais longo hoje. Espero que vocês curtem. Muita coisa da Copa do Mundo vai vir aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo, que é falando de Brasil. Fechou? É nóis. Segue a gente, deixa o like mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até a próxima.